Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional de Conscientização ao Autismo, celebrado em 2 de abril. Durante todo esse mês, campanhas são promovidas de conscientização, mas também de apoio às famílias que lidam diariamente com quem tem esse tipo de espectro. Bom, e nós vamos conversar hoje com a fisioterapeuta Isabela Guimarães e também com a psicóloga clínica Luísa Andrade. Elas estão aqui hoje para falar para a gente sobre os impactos que isso vai gerar na família do indivíduo e também como que a gente pode incluir essas pessoas cada vez mais na sociedade. Bom, tudo sobre esse assunto agora no Observações. Milhões de pessoas lidam diariamente com o autismo. Para muitas um tabu, para outras uma doença e para muitas outras uma dificuldade sem fim. Mas afinal, o que é o autismo? Como que ele impacta as famílias diretamente? Como que impacta a sociedade? Como nós que somos ditos normais estamos aptos para receber esse público que tem sido diagnosticado com cada vez mais frequência? Bom, e para falar sobre esse assunto, como eu disse na introdução do Observações, estão aqui comigo a fisioterapeuta Isabela Guimarães e também a psicóloga Luísa Andrade, que vão falar para a gente como a gente pode absorver cada vez mais esse público e também colocar em prática ações simples do nosso dia a dia para que a gente dê mais acessibilidade aos portadores aí de autismo. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E eu vou começar o nosso programa, Luísa, com você te perguntando o seguinte, você também como psicóloga, né? O que é, né, o transtorno do espectro autista? Porque quando a gente está falando para o público de casa, que muitas vezes só vê de longe, ou então não tem uma pessoa, então tem uma pessoa de longe, um primo e tudo mais, o que é o espectro autista, do autismo, né? É o TEA que a gente pode falar, e por que ele é considerado um espectro? O que significa isso? Ok, boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos vocês. Bom, vou tentar que nossa conversa seja o mais natural possível e tentar explicar um pouco, né, sobre esse universo do autismo de uma forma simples, né, clara, e que todos nós possamos entender, né, porque temos a tendência a utilizar muitos termos técnicos, né. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que existe algo do desenvolvimento desde o início ali da infância, na concepção, no cérebro da criança, que apresenta algumas alterações e por isso que é um transtorno caracterizado por alterações na comunicação social, na interação social, caracterizado também por padrões restritos e repetitivos de comportamentos, de atividades, de interesses, de acordo com o DSM-5-TR, né, que é um diagnóstico médico, né, um manual diagnóstico médico, criado pela Associação Americana de Psiquiatria, pelo APA, né? Bem, nesse sentido, o que significa, né? Vou tentar traduzir e dando exemplos, né? E eu gostaria de deixar claro desde então que são exemplos que as pessoas que têm esse diagnóstico podem ter algumas características, outros não necessariamente terão também, e que também não significa que é na mesma intensidade, na mesma magnitude. Isso é muito singular de cada indivíduo, ok? Mas quando eu falo, por exemplo, sobre essas alterações no campo da comunicação social e da interação social, eu quero dizer que essas crianças, né, o trabalho de uma forma primordial com o público infantil, então acho que meus exemplos vão passar muito por essa faixa etária, que, por exemplo, você vai observar que essas crianças, elas têm uma ausência ou um contato ocular, né, o olhar no olho, né, olhar nos nossos olhos, mais limitado, com pouca frequência, pouca intensidade. Você chama a criança pelo nome, ela não responde, né, ela continua fazendo a atividade ou está, né, continuar fazendo o que ela está executando naquele momento. É uma criança que geralmente você vai brincar com ela, né? Vai interagir com ela, você percebe que ela não sorri em resposta a essas interações, não tem muito esse desejo de iniciar interação com você, ela é mais
introspectiva, né? Não gosta muito de compartilhar a brincadeira, tem uma dificuldade de manter, inclusive, a interação, né? Então, nesse campo da comunicação também é observado, né, muito algo relacionado ao atraso da linguagem, né? Então, geralmente nós observamos que as crianças, né, elas vão apresentar ali as primeiras palavras, a junção de primeiras palavrinhas, frases simples, ali aproximadamente por um ano, né? Às vezes alguns meses antes, uns meses depois. Muitas vezes, quando vamos realizar, né, o histórico daquela criança, observamos que ela tem um atraso e que começa a falar aos 2, aos 3 anos. Algumas ainda continuam não verbal, né, nessa comunicação verbal que falamos, né, através da fala verbal. Então, há também uma alteração nesse campo da linguagem verbal. Então, muitas podem utilizar de recursos não verbais, de uma comunicação não verbal. Pega na mão e leva até o objeto, aponta ou mostra ou olha para aquilo que deseja obter ou compartilhar, né? Então é um campo também que a gente percebe essa alteração. Com relação os padrões que eu falei nessa, é caracterizado também por padrões restritos e repetitivos, de interesses, de comportamentos, de atividades, aí tem é muito vasto, é muito vasto. É uma gama, né, de uma coisas. gama, realmente muita, são vários exemplos que eu estou dando aqui, novamente, repito, não é necessário, não significa que todas as crianças irão apresentar, que é o mesmo para todas, é realmente exemplos para ilustrar e deixar mais claro o que esses termos querem dizer. Então, por exemplo, quando fala sobre isso, é uma criança que tem o que nós chamamos de hiperfoco. Ela tem uma atenção e um interesse muito ampliado, intenso por um determinado objeto, por um determinado assunto. Exemplo, um ventilador. Criança apaixonada por ventilador, não pode ver um que ficará ali por horas observando, ligando, desligando. Depois, mais velha, vai querer saber sobre todos os ventiladores, modos de funcionamento. Então tem aquele investimento e aquela intensidade ali, naquele interesse. Tem crianças também que a gente observa algumas, o que chamamos de estereotipias, né? Algumas enrijecem o corpo, apresentam o que a gente chama de flapping de mão, giram em torno de si mesmo, tem aquele balançar do corpo para frente e para trás. Então, todos esses movimentos, né, que têm funções, né, seja para uma autorregulação, em um momento em que a criança está muito eufórica ou até mesmo mais irritada, mais nervosa, né? Bem, isso também está dentro do que a gente chama desses padrões repetitivos, né, restritos. Agora, você está falando isso aí no caso, Isabela, que é fisioterapeuta também, você está falando mais nos aspectos cognitivos, né? Mas como a Luísa já pincelou aqui, nessa questão também de primeiros sinais, fisicamente, por exemplo, uma criança que às vezes demonstra um atraso, por exemplo, no crescimento, não sei se isso tem a ver, né? Lógico, sou leigo nessa ação, tá, gente? Então, assim, você como fisioterapeuta, quais são os primeiros sinais físicos de que a criança tem algum espectro ali, algum grau, né, do espectro autista? Habitualmente, a gente tende a observar alguns atrasos no desenvolvimento motor. Não significa que todas as crianças vão apresentar esses atrasos. Como a Luísa disse, né, é importante reforçar que é um espectro. Então, a gente vai observar uma característica diferente de uma criança para outra, de um adolescente para o outro ou de adulto para o outro. Mas a gente tende a observar atrasos na aquisição de marcos motores, como engatinhar, sentar. A gente observa também dificuldades com equilíbrio, a coordenação, aquela criança um pouco desajeitada. Isso não significa que, caso você observe isso na sua criança, que ela vai apresentar essa condição de saúde. É importante investigar caso haja alguma dúvida, alguma preocupação, porque toda preocupação é válida. Então, a gente tende a observar isso, uma dificuldade em executar o movimento. A gente observa também a criança com o músculo um pouquinho molinho, o corpo molinho, que a gente chama de hipotonia, que é uma redução ali no estado de contração do músculo. Então, muitas vezes as pessoas vêm e falam, mas essa criança é muito preguiçosa. E não é isso.
é uma questão fisiológica que É uma vai além. limitação que ela tem, né? Isso, sim. E, assim, muitas crianças também vão apresentar um motor adequado para a idade, para o que a gente espera. Agora, existem fatores, né, que a gente pode falar genéticos ou ambientais que provocam o autismo. Por que a gente fala isso? Porque antes a gente não ouvia falar tanto no autismo e também não se tinha tantos estudos acerca dessa questão. Mas o que está promovendo, então? As pessoas devem imaginar assim, então, algum fator genético, algum fator externo, como alimentação, ou então esses suplementos que a gente está tomando por aí, essas comidas também super envenenadas que a gente está comendo hoje em dia, está causando isso? Ou sempre existiu o autismo e agora que se tem mais noção sobre ele? O que vocês fazem esse paralelo? Então, é importante destacar que o autismo ele não tem uma causa definida. Ele é multifatorial. Vários fatores estão envolvidos na ocorrência dessa condição de saúde. Nós temos que fatores genéticos, né, podem estar associados com a ocorrência do autismo. Por exemplo, ter uma pessoa com esse diagnóstico na família pode aumentar a chance de outra criança nascer com esse diagnóstico. Mas não significa que se existe uma pessoa autista na família, que a outra criança que for nascer vai nascer e apresentar esse diagnóstico futuramente. Não é determinante. Não é um determinante, isso. São fatores que podem estar associados. Então, nós temos os fatores genéticos, fatores ambientais, por exemplo, a prematuridade, algumas situações que ocorrem ali na gestação, a utilização de algumas medicações, né? Temos também o uso de álcool e droga, podem estar relacionados com a ocorrência desse transtorno, mas não quer dizer que a criança vai apresentar se essa situação aconteceu ali no desenvolvimento, mas podem estar associados. Agora, em que fase da vida costumam surgir os primeiros sinais? Porque o que a gente não está deixando de escutar nas ruas quando a gente conversa é o seguinte: eu fui diagnosticado com 30 anos com autismo, eu fui diagnosticado com 16 anos com autismo nível 1, eu fui diagnosticado aos 47 anos com autismo nível 2. Então, assim, em qual fase é mais fácil, se é que a gente pode falar assim, de diagnosticar o autismo? Ou há muitas pessoas que já, como diz, já estão aí velhas de guerra já, mas podem também ser consideradas hoje autistas? Que aí a pessoa começa a entender, nossa, aquele comportamento que eu tinha era devido a isso. Então, como que é isso hoje em dia? Bom, essa é uma excelente pergunta e, na verdade, extremamente importante e sensível. Nós conseguimos identificar sinais de atraso do desenvolvimento da criança desde os primeiros meses de vida. Como a Isabela falou, nós temos marcos, né? Tem marcos motores, marcos cognitivos, marcos sociais, que a gente espera que aquela criança, que aquela pessoa, ela alcance, né, no decorrer da vida. E a gente tem vários instrumentos de rastreio que nós já observamos, a partir disso, e pela observação clínica do profissional, este atraso. Luísa, significa que meu filho, minha filha apresenta um atraso, né? Enfim, alguém que eu conheço apresenta este atraso. Significa que ele tem um autismo, né, que vai ser diagnosticado com este transtorno? Não, não significa, pois existem, como a Isabela também falou, acho que é realmente bem complementar, pois é multifatorial, né? São questões ambientais, socioemocionais, socioculturais, que podem estar envolvidas nesse atraso, né? Mas bem, desde cedo, então, podemos já identificar sinais e sinais de alerta, como aqueles que eu, inclusive, mencionei anteriormente. A falta dessa busca pelo olhar, desse responder ao ser chamado pelo nome, por essa dificuldade nessa interação, né? Você percebe apegos muito fortes a objetos, a rotinas, né? A esses padrões repetitivos de comportamento, então, seja do balançar, seja de algumas outras estereotipias que eu mencionei. Então, são sinais de alerta, né, de atrasos motores, da linguagem, que valem a pena procurar, né, o serviço de saúde, os postos de saúde, fazer os devidos encaminhamentos pela rede para que seja avaliado, investigado e acompanhado, para que a intervenção seja feita em tempo oportuno. Não significa, Henrique, que
vá ser diagnosticado. Eu acho que pode ser um medo, uma insegurança que muitos familiares têm em relação a isso, em procurar essa avaliação, esse acompanhamento, porque é preferível falar, é uma fase, não é coisa da minha cabeça, né? Mas é importante essa avaliação, porque sabemos que, né, na primeira infância, né, principalmente até os 2 anos, mas até os 6 também, há uma alta, o que chamamos de plasticidade cerebral. O que é isso? O nosso cérebro está borbulhando de neurônios, fazendo muitas conexões entre eles, essas células fazendo essas conexões, e sendo muito propício o aprendizado de habilidades, inclusive aquelas que estão em atraso. Então é fundamental que a gente consiga, desde o início, estar com essa criança, fazendo as devidas intervenções para que a gente acompanhe o caso e tenha o melhor prognóstico. Agora, muitos estudos apontam que sinais mais significativos que propiciam que o médico dê um laudo, né, um diagnóstico fechado, já tem estudos que apontam entre 12 a 24 meses, né, de 1 a 2 anos, outros até os 3, mas é isso que você falou. Por toda a vida, principalmente agora, que é um assunto que está em voga, que está sendo, né, amplamente consumido, conscientizado, as pessoas vão se identificando, né? Então, com essas características, descobre, nossa, meu filho tem, isso a gente escuta tanto, né? Eu acho que o pai dele tem também, eu acho que a minha mãe tinha. Então, acaba que vão gerando essas identificações e essa percepção, né, de possibilidades de se enquadrar e que vale a pena fazer uma avaliação para você se compreender melhor e ter uma melhor qualidade de vida, seja na infância até a fase adulta, a velhice. O importante é a gente se conhecer, a gente se cuidar. Com certeza. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais observações falando aí sobre como lidar com o autismo. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas CEURB realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas CEURB. Ligue 37-3232-2890 ou 99669-1755. É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida, com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal. O Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive
quem não tem voz. Praticar maus tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. O que você tem jogado na rede coletora? É lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com Observações, que hoje fala sobre como a gente deve lidar com o autismo e dar mais acessibilidade a quem tem e aos familiares também dessas pessoas. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o diagnóstico, do autismo. Quais profissionais? Por isso que a gente tem duas profissionais aqui hoje. Deve estar reparando aí que Observações estão um pouquinho diferentes, porque a gente está com duas profissionais que lidam diretamente com isso, E elas atuam na APAE aqui de Itaúna. Então, porque na maioria das vezes é o que a gente comentou no último bloco, é multifatorial, ou seja, demanda ali toda uma equipe multidisciplinar para levar aquele indivíduo para frente, Então, como que hoje esse diagnóstico ele é fechado e quantos profissionais e quais profissões estão envolvidas aí nesse diagnóstico? Pode falar. Obrigada. O diagnóstico ele é clínico, então ele é baseado nas características que a criança apresenta em todo o contexto de vida dela. E ele envolve toda a equipe, assim como você falou, Envolve toda a equipe. Quem dá o diagnóstico, quem faz o laudo é o médico. Ele tem esse poder, Faz parte da profissão dele e das atribuições da especialidade. Mas toda a equipe compõe e faz suas investigações pautadas em avaliações padronizadas, em entrevista com os pais, com a família, que conhece a criança, que sabe que está ali com ela, convive com ela. A escola também é envolvida nesse processo e isso garante mais assertividade na hora de fornecer o diagnóstico. E é importante ressaltar também que o diagnóstico ele é muito importante para que a criança, o jovem, adolescente, o adulto, ele busque os apoios necessários para ele e tenha mais qualidade de vida. Apesar dele não definir o indivíduo, a pessoa, ele é muito importante para que esses apoios sejam obtidos. A Isabela, ela pontuou e esclareceu muito bem essa questão, E sabemos quanto que o diagnóstico é importante. Acho que é válido, tomarmos cuidado com esse tópico, porque o diagnóstico muitas vezes tende a rotular, aquela pessoa, aquela criança, e isso é muito perigoso, Não é o objetivo de um diagnóstico, de uma equipe, que geralmente são, como a Isabela falou, é composta por todos aqueles possíveis agentes, terapeutas e membros, que estão ao redor daquela pessoa, família, escola, médico, psicólogo,
psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfim, né? Todos que estão acompanhando aquele caso e que têm um olhar para aquela área. É importante para que a partir de compreender aquela criança, entendemos. Agora a gente percebeu que ela está com esses atrasos e que se enquadra também no transtorno do espectro autista. Então agora a gente sabe partir as nossas intervenções. Eu sei de onde eu irei pautar as minhas intervenções, dessa parte técnica, teórica, que é fundamental para que tenha intervenções eficazes, eficientes e que isso realmente auxilie no desenvolvimento daquela pessoa e, com certeza, abranja também o cuidado com a família. Que é importante a família entender, né? Quem que é aquela pessoa, por que ela age daquela forma. Esse esclarecimento e esse direcionamento e orientação para a família é também extremamente importante para esse desenvolvimento deles como um todo e uma busca pela qualidade de vida, né? Agora, existe diferença, né, entre autismo leve, moderado e severo? Por que eu falo isso? Porque a gente encontra diferentes níveis de autismo. Muitas pessoas falam, imagina que quando a gente fala de autismo, imagina uma criança mais prostrada ou então um adulto não funcional, e é totalmente ao contrário, né? Por exemplo, no autismo leve a gente tem pessoas aí vivendo uma vida tranquila e normal como qualquer outra pessoa, no moderado e no severo também, desde que haja as intervenções corretas. Então explica pra gente esses níveis. Bom, para falar um pouco sobre isso, acho que a gente poderia trabalhar, inclusive, juntas, sim. Né, Isabela, para essa pergunta, porque é um esclarecimento importante para a sociedade de uma forma geral. Hoje nós utilizamos a terminologia de níveis de apoio. Então, existe o nível 1, que é esse nível que precisa de pouco apoio, que são pessoas mais independentes, que têm uma autonomia maior, que a gente observa que na vida precisa de um suporte mais leve mesmo das pessoas ao seu redor, né? Frente a essas características que ela comporta, né? As suas dificuldades e suas potencialidades. Já o nível 2 é aquele intermediário, precisa de um suporte, um apoio intermediário. Ou seja, a gente já observa algumas características que precisam de intervenções mais pontuais, né? Às vezes de um acompanhamento ali para que consiga superar essas dificuldades, alguns atrasos ou aquilo que... Isso é muito importante. E também está descrito, né, pelo DSM, que causa um impacto significativo na funcionalidade e na qualidade de vida dele em sociedade. Porque às vezes para ele está tudo bem, para a família está tudo bem, não é algo importante que impacta a vida dele, né? E eu acho que isso é válido de mencionarmos. Mas que o nível 2, então, é esse nível intermediário, que precisa de um apoio intermediário. E o nível 3 seria aquele que precisa de um apoio mais recorrente, mais contínuo, né? Que apresenta já algumas dificuldades que impactam significativamente a sua autonomia, a sua independência, as suas atividades em sua vida diária, ou seja, que precisa desse suporte, né, Isabela? Sim. E como a Luísa pontuou muito bem, é importante destacar que caso a criança seja classificada no nível 3 de suporte, por exemplo, ela não vai permanecer com esse nível pelo perdurar da vida. Pode ser que com a estimulação, com os apoios adequados, né, individualizados para aquela pessoa, ela possa passar do nível 3 para o nível 2, do nível 2 para o nível 1, por exemplo. Ela pode ter ali um upgrade ali, enquanto ela vai recebendo, né, o tratamento correto, ela vai, entre aspas, desenvolvendo mais. Sim, sim. E ela vai precisando cada vez menos desse apoio que antes ela precisava. É importante destacar que cada pessoa é única, né? Por isso é um espectro. E que isso vai depender das condições de saúde que ela apresenta, dos apoios, das oportunidades que ela tem pela vida. Por isso é tão necessário o diagnóstico em tempo oportuno, para que ela tenha acesso a essas oportunidades de se desenvolver, né? A participação da família, da escola, dos profissionais nesse processo é fundamental para que a gente consiga fornecer tudo aquilo que aquela criança, aquele indivíduo precisa, para que, né, cada vez menos, né, cada vez mais, quer dizer,
ela consiga ser mais independente, ter mais autonomia e participar na comunidade. Bom, e eu gostaria de saber de vocês agora o seguinte, questão de desafios, né? Porque, querendo ou não, a gente também não vai romantizar o autismo aqui. Quem é mãe de autista, como se diz, as mães atípicas, né? Os pais atípicos também, que a gente não pode colocar, às vezes, só a mãe no mesmo balaio, mas acaba sobrando mais para a mãe, sempre, é impressionante. Então, assim, os pais atípicos, enfim, a gente não vai romantizar isso. Então, a gente sabe que são muitos desafios. Às vezes, a sociedade que olha torto para o menino que está fazendo birra ali, mas a gente não entende que ele tem esse grau de autismo e até a própria mãe ou pai não sabe entender aquela criança daquela maneira. A questão também da dificuldade em se comunicar, o pai ou a mãe fala A, a criança entende B e faz C. Então, esses desafios, como que vocês veem na prática lá na PAI? Como que é isso, né? O que vocês percebem, presenciam ali no dia a dia? Como você pontuou, né? Nós presenciamos essas situações ali dentro da PAI. Essas situações acontecem com uma frequência muito alta na vida das famílias e elas impactam de uma forma significativa a vida tanto da pessoa diagnosticada com esse transtorno, quanto também dos membros que estão ali envolvidos. Então, por isso, atitudes, né, como essa de falar mais, ter mais espaço para o diálogo, ter mais investimento nos serviços de saúde, de educação, qualificação de profissionais, tudo isso é muito importante para que a gente minimize ao máximo essas barreiras impostas pela sociedade. E aí a gente está falando também, né, Luísa, de preconceito, né, Isabela? Então, assim, muitas vezes a gente vê quando eu me refiro a esse olhar torto, muitas vezes os pais ficam até envergonhados de saírem com os filhos por conta do julgamento da sociedade, que infelizmente ainda é muito grande. Por mais que a gente tente conscientizar, isso é um esforço da sociedade em se autopoliciar para isso. Mas, ao mesmo tempo, como vocês veem também essa questão, né, dos próprios pais terem esse preconceito, porque não é fácil, eu imagino, você ter um filho autista, você ter um filho ali atípico. Então, como que é lidar com esses pais que chegam feridos ali, porque a gente imagina que ao engravidar e planejar aquele filho, a gente sempre tem aquela expectativa de que ele venha da forma mais perfeita possível. Não que o autismo seja um defeito, mas realmente é algo diferente do que a gente estava acostumado a lidar numa criança, entre aspas, novamente eu digo, dita normal. Então, como que é esse preconceito quando vocês chegam lá e tem que trabalhar isso com os pais? Aquele preconceito de tipo, eu tenho vergonha desse menino ou dessa filha que está apresentando essa deficiência, está apresentando esse transtorno. Sim. É um tópico sensível, né? E eu falo isso com muito respeito, né? A todos os pais que estão me assistindo, familiares, e para a sociedade em geral, acho que exige esse lugar de muito respeito e empatia. Desde que somos novos, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho, né? E a gente brinca de boneca, ou os pais pensam, né, os meninos pensam em um dia ter família, por que não? A gente realmente tende, né, lógico que não todos, fazendo uma ilustração, tendemos a imaginar como serão nossos filhos, né? Quando descobrem uma gravidez, isso também vai criando as fantasias, vão criando idealizações, né? Vou ter parto normal, vou ter parto cesárea, né? Qual vai ser a primeira palavrinha que meu filho, meu bebê vai falar? Vai ser papai, vai ser mamãe? Nossa, eu imagino ele na escola, cheio de coleguinha, aí quero que venha aqui em casa, né? Para fazer alguma coisa gostosa para comer, enfim. O que ele vai querer ser quando formar? Então já vem uma série mesmo de idealizações e de pensamentos sobre essa criança. E é importante que esse filho já seja falado, já seja investido, imaginado, né? Contudo, e agora eu não falo só para mães atípicas, eu falo para mães, né? No momento do nascimento, desde o momento da gestação, um impacto real sobre esse filho idealizado. Porque nós nunca saímos da forma que nossos pais e nossos familiares nos idealizaram. A gente sempre vai ter algo que foge dessa expectativa, que não vai contemplar tudo que aquela família, aqueles pais sonharam pra gente. E diante disso, ainda mais para uma mãe atípica, que desde a primeira infância começa, como eu falei, a observar sinais que fogem daquilo que ela
imaginava do que ela projetava, seja no sentido de amigo, seja no sentido de atrasos significativos motores, de linguagem. Bem, e isso gera um impacto. É um luto. É um luto e que precisa de ser respeitado, porque há uma morte daquele filho idealizado. Tem que haver, né? Algo diferente do que se esperava surge, né? E o meu papel como profissional, e eu acredito que todos, né, todos da área da saúde, todos da sociedade, deveria ser de um acolhimento, né? E de um respeito, de uma escuta a esse processo dela, né, daquela família, daqueles pais que chegam até nós, né? E muitas vezes chegam perdidos, né, desorientados mesmo. Por onde eu começo? Que médico eu procuro? Que terapia? Que é terapia ocupacional? O que é fonoaudiologia? O que é psicologia? Para que precisa disso? O que a fisioterapia vai fazer com o meu menino? Então isso aqui é porque está hipotônico, é por isso que ele sempre está mais desempenhando, né? Eu preciso dar muito suporte para ele desempenhar uma determinada atividade. Bom, chega sem saber. E é necessário que a gente tenha esse acolhimento, que a gente tenha esse esclarecimento, que nós também na psicologia chamamos de uma psicoeducação, né? E uma escuta, um trabalho com esses pais, para que eles também comecem a entender, passar orientações. Olha, vamos entender esse comportamento, então, que, né, o seu filho, que o seu neto, enfim, está apresentando. Vamos intervir sobre isso e passar as orientações cabíveis para que auxilie nesse manejo do comportamento, nesse manejo de uma regulação emocional dessa criança, e também nesse processo que é individual, é de cada um vai levar um tempo, de conseguir também vivenciar esse novo universo do filho, né? E estarmos juntos com ele nesse processo. Não é à parte, não é do lado, o meu foco não é só na criança. E isso, como psicóloga, eu falo muito. A clínica, acho que eu repito muito isso, né? Os pais que porventura me verem vão lembrar. A clínica da criança é a clínica da família. Um não anda sem o outro. Se eu não tiver a família do meu lado, se eu não estiver ali com ela parceira, não há um desenvolvimento. Afinal de contas, quem conhece mais aquela criança? Quem está mais horas por dia com aquela criança? É a família. Então, o trabalho é ali em conjunto. E sabemos que esse peso do olhar do outro dói, que o julgamento social machuca, né? Que isso causa um desconforto em participar da comuna, né? da sociedade. Mas que a gente precisa lutar para que eles sejam inclusos e de eles estarem bem, né? E saberem como agir e reagir diante de alguma situação inesperada ou que o outro olhe torto para ele, né? Eu acho que isso é um trabalho feito por toda a equipe. E só complementando a fala do Luísa, que colocou muito bem, é importante ouvir essas famílias, reforçando o que ela trouxe. Nós temos a mania, né, muito frequente de aconselhar, de dar nossa opinião, porque nós queremos ajudar. Mas é importante ouvir quais que são as necessidades dessa família, do que eles estão precisando, antes de trazer qualquer conselho. Verificar, porque às vezes eles querem só desabafar, só trazer ali, né, quando eles estão em família, por exemplo, ou com amigos. Eles querem trazer as dores que eles carregam, ou então contar algum marco, algo muito legal que aconteceu. E é importante sim, um ganho, porque isso também acontece. É importante estar atento a isso, né? Evitar aconselhar, evitar trazer opiniões que muitas vezes podem ser entendidas como desnecessárias, e às vezes elas são. Então é importante esse apoio. A escuta, né, gente? Sim. Temos que aprender a escutar o outro. E dar também um lugar para as famílias, para as pessoas que têm esse diagnóstico, um lugar de fala, para que eles possam, né, trazer o ponto de vista deles, informar o que eles precisam. Então, trazer eles para esses espaços de tomada de decisão, de organização de fluxo de atendimentos, né? Escutar mais essas famílias, acho que é muito importante. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo. O papo está excelente aqui, mas a gente precisa fazer essa pausa. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre como a sociedade, justamente isso, pode se tornar mais inclusiva para essa pessoa que tem o autismo e também para a família de quem hoje tem o espectro. Não sai daí, a gente volta já já.
A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas. E também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre como o autismo tem impactado a sociedade. Bom, pessoal, agora a gente vai falar, principalmente com você, Isabela, sobre o que é fisioterapeuta, da questão da dificuldade motora, né? A gente hoje vive numa sociedade que não tem acessibilidade, infelizmente. A gente anda em calçadas extremamente mal feitas, chega em lugares, até que hoje a questão das NRs, né, das normas que são regulamentadas, principalmente na arquitetura e no desenvolvimento urbano, então os prédios que estão sendo construídos nos últimos anos contemplam acessibilidade, como elevadores, rampas e por aí vai. Mas a gente ainda tem muitas questões que envolvem dificuldades motoras. O autismo, à medida que o tempo vai passando, ele pode impactar também o desenvolvimento motor das pessoas? Como que funciona? Sim. A gente já pode observar um impacto no motor desde o início ali da infância, né? A gente observa atrasos na aquisição de marcos, a gente observa dificuldades relacionadas à coordenação, ao equilíbrio. Algo que a gente observa com muita frequência também são dificuldades no planejamento motor. E o que é esse planejamento motor, né?
é como a criança ela vai fazer aquele movimento no dia a dia dela. Então envolve todo um percurso de imaginar o movimento, de transmitir isso para o cérebro, para que ele faça o movimento, né? Falando assim, em linguagem mais simples. Então eles têm dificuldades. Às vezes eles imaginam o movimento e fazem de uma forma completamente diferente da que foi imaginada ali, falando de uma forma bem simples assim. Então a gente observa também a questão de hipotonia, que como eu falei, né, aquela tendência ao corpo ficar mais molinho, o músculo ficar mais, né? E isso vai acarretar dificuldades relacionadas à postura. A gente observa também a marcha na ponta dos pés, que é uma queixa muito frequente que a gente encontra ali no ambiente clínico. A gente observa dificuldades na imitação. A gente aprende por imitação, por exemplo. Quando eu fui receber o meu primeiro pagamento, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no banco foi observar como que as pessoas faziam para eu fazer também. Então, tudo que a gente aprende, a gente dá tchau porque a gente viu uma pessoa fazendo isso. Então, eles vão ter essa dificuldade que também está relacionada com as questões sociais, né, de interação. E por isso que é importante o acesso às oportunidades de aprendizagem. Também pode ser que, né, essas crianças ou jovens, adolescentes, eles precisem de apoios de dispositivos, tecnologias assistivas, e eles podem perdurar por toda a vida. Eles têm um início ali logo na infância e podem perdurar por toda a vida. Vai depender muito de cada caso. Por isso é importante uma avaliação individual, né? Um acompanhamento para verificar essas questões. Agora, a gente tem que pegar num ponto aqui também, principalmente conversando com muitos pais, a gente percebe hoje que muitos pais, pela vida atribulada, infelizmente hoje a nossa vida não é só uma rotina, então você trabalha de manhã, você chega em casa, tem que acompanhar os filhos, tem que ir na rotina do filho e tudo mais. Para os pais atípicos, então, isso deve ser muito mais desafiador, porém a gente ainda encontra um tratamento feito tardiamente, porque muitos pais, às vezes, não têm um olhar mais aguçado para o seu filho. Porque, por exemplo, eu imagino que seja os primeiros níveis, né, os níveis leve a moderado, quando a criança, por exemplo, já apresenta alguma dificuldade, ela já está crescendo à medida que, na hora que acordar, já a gente pode falar que é tarde. Então, como vocês percebem também essa busca por tratamento um pouco tardia? Os pais, eles estão chegando cada vez mais cedo ou há realmente essa percepção que eu estou trazendo de que, com essa mobilidade toda que a gente faz no dia a dia de trabalho, casa, coisa para fazer, o olhar para os filhos está mais debilitado também? Algo que a gente observa é que há um aumento na procura, né, por um diagnóstico. Quando existe uma preocupação relacionada ao desenvolvimento da criança, os pais tendem a procurar os profissionais de saúde, mas a gente ainda precisa desse acesso a um diagnóstico. A gente ainda precisa de uma ampliação, né, na oferta dos serviços de saúde, a identificação desses sinais. Iniciativas têm sido feitas de profissionais irem até escolas, darem palestras, a APA, inclusive, né, tem feito essas iniciativas para poder informar sobre esses sinais. A gente observa também que os programas, essas discussões, elas fornecem aos pais, né, uma noção também. Isso, obrigada, do que pode se identificar. Porque geralmente os profissionais que vão identificar melhor esses sinais, até mesmo pelo acesso, né? A gente não tem esse acesso à informação quando a gente está na escola ou quando a gente está ali convivendo em comunidade. Ok, então agora a gente faz o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras. É acreditar em novos sonhos.
Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus-tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com Observações, que hoje fala sobre como o autismo impacta a sociedade. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre que tipo de apoio psicológico e social tanto quem tem quanto as famílias merecem, né? Então, você, Luísa, que é psicóloga, né, e atende essas famílias e essas pessoas com autismo, qual que é o tratamento, então, que a gente fala que essas pessoas devem ser? De acolhimento, mas também de entender, como você disse agora há pouco, a questão do luto, né, da quebra ali de expectativas, agora também para ressignificar aquela criança e levar ela para frente. Esse acompanhamento, como eu falei, como eu mencionei anteriormente, ele precisa ser feito com as famílias. Muitas vezes é um acolhimento. O que podemos fazer também de oferecer uma escuta, um acolhimento inicial, uma psicoterapia breve. Muitas vezes, no nosso fazer, encaminhamos também esses familiares, né, para que realizem psicoterapia, porque, por exemplo, eu atendendo a criança, né, daquela família, como eu falei, somos todos, o atendimento é contemplando a todos, mas às vezes vão trazer questões muito específicas que é importante que haja esse encaminhamento, esse direcionamento para que outro profissional acompanhe nessas suas dores, né, nessas suas passagens de ressignificações, enfim, para que trabalhe com essas famílias também, essas dificuldades que surgem no decorrer deste processo, né, desse descobrimento do diagnóstico, né? Agora, o que a sociedade, na opinião de vocês que estão lidando diretamente com isso, como que a gente pode se tornar mais inclusivo? Por que eu falo isso? Justamente para a gente fazer aquela meia-culpa que eu falei agora há pouco, que é a gente entender que o outro tem essa condição,
e a gente também se educar para isso. Mas como que a gente também pode ser mais inclusivo? Porque, como eu disse, tem muitas pessoas que fecham portas e fecham oportunidades. Então, qual que é a mensagem de vocês para essa questão de realmente abrir portas para os autistas? Eu acho que o primeiro passo é ouvir, é dar o lugar de fala para quem realmente vive, né, com o transtorno, seja a pessoa diagnosticada com essa condição de saúde, seja a sua família, quem está ali envolvido. Entender quais que são as necessidades sem julgar, porque nós temos essa tendência, né? Então, tentar ao máximo entender, compreender, fornecer a ajuda. E não é a ajuda que eu penso que é correta, é a ajuda que realmente aquela família, aquela pessoa precisa. Bom, e a gente está falando aqui de sociedade inclusiva e a gente tem hoje um mundo mega conectado. E isso também é acessibilidade. Só que em estudos que eu estava fazendo aqui para a nossa pesquisa, a gente percebe também que os autistas, eles recebem os estímulos das telas e também da tecnologia com mais ênfase, com mais força. Eu queria que você explicasse para a gente, Luísa, esses impactos, não só no cognitivo, mas na convivência. A criança, ou adolescente, ou adulto ali com o autismo, ele pode ficar mais agitado, ele pode sofrer mais impactos em relação a isso, porque não é a gente também privar pessoas de tecnologia, mas também tem que ter um controle, assim como a gente controla o restante das crianças, né? Com certeza, né? Bom, o impacto das telas é algo que é necessário ser discutido, e eu falo assim, isso para todas as crianças, né? No caso da nossa conversa hoje, eu falo mesmo para os familiares, é necessário ter o mínimo acesso possível às telas, o que nós chamamos de telas, né? Celulares, tablets, televisão, computador. Por quê? Isso impacta diretamente no desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças. Os estudos mostram, né, estudos robustos mostram isso, que como impacta diretamente de uma forma negativa o desenvolvimento daquela criança, né? As telas, elas liberam no nosso organismo, né, um neurotransmissor que é a dopamina, é o mesmo neurotransmissor de outros vícios, vamos dizer assim, né, que temos, seja em açúcar, seja vícios em outras substâncias. Bem, o que eu quero dizer com isso? Aquela criança pode ficar realmente viciada naquela tecnologia. E isso para uma criança que já tem o diagnóstico de autismo, que já tem uma forte rigidez cognitiva, uma dificuldade nessa comunicação e interação social, quando colocada nesse mundo de telas, nossa, aí que vai o prognóstico é bem pior, né? Dessa comunicação, dessa interação com o outro, afeta áreas cerebrais relacionadas ao sono, que também impactam em agressividade, na irritabilidade, né? Então, se você for parar para pensar, vai impactar também nas dificuldades de comunicação, que geralmente, se tem já alguma limitação ou ainda alguma dificuldade desse sentido da comunicação com o outro, vira uma bola de neve. Na questão motor, então, sim, com imagina, certeza. Né? A postura, né? Sim. Então, assim, de uma forma geral, né, o acesso a telas tende, né, a ter uma piora do quadro significativamente, temos que ter esse controle, né? A criança, eu entendo que muitas famílias trazem, né, o uso da tecnologia como um auxílio, justamente por causa dessa sobrecarga, desse cansaço, de muitas vezes precisar fazer outras atribuições e outras tarefas, né? E isso, a tecnologia dá essa assistência para essas pessoas nesse momento, mas faz muito mal. Parece ser um bom, vamos dizer assim, artifício, um bom artifício naquele momento para um auxílio daquele momento, mas se você for parar para pensar ao longo prazo, né, vai ocasionar pioras no quadro daquela criança e que vai ter mais sobrecarga. Então a gente precisa tomar bastante cuidado nesse acesso, nesse tempo de acesso
né, que as crianças têm, e limitar o menos possível, ter mais interações humanas e menos interações com telas. Sim. Isso com certeza faz toda a diferença para o desenvolvimento, né, daquela criança e de todos nós. Bom, pessoal, o nosso tempo está acabando, né? A gente tem aqui 1 hora no prego, tá? A gente não pode passar disso aqui na TV, mas eu gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês e saber quais são as considerações finais, qual que é o recado que vocês mandam para quem está nos assistindo, né, para os pais atípicos, para a sociedade como um todo, sobre esse dia especial celebrado em abril, mas que não deve ficar assim como, né, a gente teve em março também o Dia da Mulher e tal, não deve ficar somente ali no mês de abril, mas a conscientização ser ao longo de todos os dias, no dia a dia, presenciou uma questão ali de preconceito, intervém, né, denuncia essa questão, porque realmente não adianta só a gente fazer esse programa, não adianta só a gente falar do tema se a gente também não colocar em prática. Então, quais são as considerações finais de vocês? Henrique, queria agradecer pelo convite, obrigada. O que eu acho importante relembrar sempre, né, de dar oportunidades para que as pessoas que têm essa condição, para suas famílias, de falar, ouvir as necessidades, dar lugar de fala, de escuta, porque eles precisam disso. E, a partir da escuta, né, extrair o que foi dito ali e utilizar isso como prática para que a gente consiga trazer mais acessibilidade e inclusão na sociedade. Conversar quem é pai, mãe de crianças típicas, conversar dentro de casa, orientar, ter cuidado com a linguagem que a gente utiliza, são formas de fornecer mais acesso. Com certeza. Também gostaria de agradecer, né, Henrique, Isabela, por esse convite, por esse bate-papo, né, que, bom, acredito eu ser tão importante. E acho que a Isabela pontuou muito bem, né? Esse tema, ele sim está sendo bastante falado, está sendo bastante discutido, mas não é o suficiente. Precisamos fazer com que este assunto chegue em massa e que as pessoas tornem isso uma reflexão, né? Justamente para que mudem a forma como enxergam a criança, a pessoa que tem essa condição de saúde, que tem o transtorno do espectro autista, a forma como escutam, a forma como acolhem, como falam, né? A linguagem que utilizam, como a Isabela falou muito bem. Então, acho que gostaria de passar, né, como psicóloga, né, a empatia pelo outro ser humano é algo muito poderoso, né, e para partir disso, precisamos do conhecimento e precisamos de ter o respeito ao próximo, né. Então, vamos buscar mais conhecimento, vamos buscar mais respeito e mais empatia. Eu acredito que isso já vai ser um passo em busca dessa inclusão que sabemos que é muito difícil, mas que não podemos parar de lutar para tentar consegui-lo. Tá aí, mandou o recado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e voltem mais vezes. Obrigada. Bom, pessoal, e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp 37999933060. Você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Nós temos agora também o nosso novo portal, Hora 37, vai lá, nos segue e você vai ficar por dentro aí de todas as informações do que acontece nas cidades aqui do Centro-Oeste de Minas. Bom, e semana que vem eu tô de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!